Sejam muito bem-vindos ao Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto, eu sou dentista e o nosso objetivo aqui é informar os ouvintes com informações valiosas e inspiradoras que possam ser aplicadas no cotidiano, visando aprimorar não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral. A gente quer mostrar como a odontologia vai além de um simples sorriso bonito, sendo uma aliada importante para uma vida mais saudável. Trocar experiências e educar a população sobre a importância da saúde bucal para a saúde sistêmica geral. Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de como a saúde bucal pode afetar o nosso corpo e é exatamente isso que a gente vai abordar aqui. Se você quiser saber mais sobre a missão desse programa, por que ele surgiu, é só clicar aqui em algum lugar da tela que vai ter o primeiro episódio onde eu conto um pouco de como surgiu essa ideia. E se tu quiser conhecer um pouquinho da minha história, pode me seguir lá no @Aline_Binotto-Mazaro, pode também seguir minha empresa, @ClinicaMani. E eu já peço também para te seguir o Groupcast e o Studio Box, que é onde a gente faz essas gravações, para que a gente consiga levar mais informações e dicas de qualidade para as pessoas. Bom, nós já falamos aqui nesse podcast sobre a saúde bucal infantil, a gente recebeu uma psicóloga, falamos sobre odontofobia, o pânico que as pessoas têm de dentista, a gente falou sobre odontogeriatria, que aborda a saúde bucal dos idosos, falamos sobre prótese dentária, falamos sobre como a saúde bucal afeta também e causa parto prematuro, né? E hoje nós vamos falar sobre obesidade e desnutrição com a nutricionista Andressa, que é mestre em gerontologia, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e estética, com 12 anos de experiência e também é aromaterapeuta em formação. Seja muito bem-vinda, Andressa, ao podcast Além do Sorriso. Oi, Aline, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse assunto, que é algo bem preocupante, né? Nós estávamos comentando aqui em off, antes de começar a gravação, que a obesidade ela tem aumentado, né? Os índices durante muito tempo, então hoje a gente vai conversar sobre isso. Isso aí, eu estava olhando aqui, a obesidade atingiu mais de 6,7 milhões de pessoas no Brasil em 2022 e nos últimos 4 anos teve um crescimento de 29,6%. É muita coisa, né, Andressa? E como isso é um problema de saúde pública, né? Porque a obesidade ela vai influenciar né, vai desencadear também muitas doenças sistêmicas, né? Muito. É importante, né, as pessoas entenderem que a obesidade é, como tu falaste, uma doença. Muitas pessoas veem a obesidade como uma forma mais estética, né? Mas infelizmente a gente precisa olhar com outros olhos. É o olhar da saúde. Então a obesidade sim é uma doença que desencadeia outras doenças, né? Então a gente sabe que existem aí doenças como pressão alta, diabetes, colesterol e doenças também como artrite, artrose, problemas de depressão, ansiedade, tudo advindos da própria obesidade. Então a gente precisa ficar atento a isso. Não é só um corpo bonito, né? A gente tem que ver a questão da saúde. A obesidade e a desnutrição parecem ser problemas de saúde antagônicos, né? Mas por que eu quis relacionar isso e trazer esse assunto aqui para Além do Sorriso? Porque tem muito a ver com a falta de dentes em diferentes fases da vida da pessoa, né? Andressa, fala um pouquinho para nós sobre a obesidade em si. Quando uma pessoa... Qual é o grau? Existe grau 1, grau 2, grau 3 de obesidade, né? Como que a pessoa pode saber em que grau que ela está? Como que funciona? A gente faz uma classificação através do IMC, que é o índice de massa corporal, né? Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. O IMC dentro da normalidade, a gente fala que é 18,9, 19, até 24,9, 25. Então para a pessoa se considerar obesa é acima de 30, né? E a obesidade mórbida, que é aquela que é acima de 40, então é aquela muito maior, a mais grave, né? O que é importante destacar que geralmente é a obesidade mórbida que leva para a cirurgia bariátrica, que aí é o último recurso, vamos dizer assim. Último recurso para tratar. Porém, é importante falar que tem alguma classificação, né? Por exemplo, acima de 35 já pode fazer a bariátrica.
não só acima de 40. Porém, a pessoa tem que ter comorbidades. Então, essa pessoa tem o IMC de 35, mas ela tem que ter pressão alta, ela tem que ter uma doença associada para ela entrar na fila para cirurgia bariátrica. Então, isso é muito importante porque algumas pessoas até, e aí vem essa questão mais psicológica, eu já conheço muitas pessoas que elas preferem aumentar de peso para entrar na cirurgia bariátrica do que melhorar a alimentação, fazer uma reeducação para não precisar entrar nessa cirurgia. Então, como eu disse antes, né, é muito questão também psicológica. E infelizmente é o caminho mais curto, né? Exato. A gente não quer passar pelo processo, né, das coisas correto para atalhar para ir já para a cirurgia. Que pena, né? Porque se a gente vê a pessoa como um todo e fazer um atendimento integral, unindo, né, essas especialidades, tanto a psicologia como nutrição e também a odontologia, que é a minha área, que eu vou falar um pouquinho sobre por que eu trouxe esse assunto aqui. Tem diversos estudos, eu te mandei alguns, né, que nos mostram que a ausência de dentes pode levar a escolhas alimentares inadequadas, né? A pessoa que tem ausência de dentes busca produtos, alimentos ultraprocessados, né, riquíssimos em calorias, né, e eles vão preferir esse tipo de alimento com a textura mais macia, né. Normalmente esses alimentos não são frutas e verduras, né, normalmente são alimentos que acabam contribuindo e às vezes a pessoa nem se dá conta, né, e até é muito importante a gente conversar, porque até entre os profissionais da saúde, às vezes, não é tão disseminada essas informações, né? Porque às vezes a gente estuda muito a nossa área, né? Não tem a abrangência do todo, né? Fica na bolha, né? Da área. E isso é interessante, por isso ali na clínica a gente gosta muito dessa abordagem, desse Saúde 360 e essa conversa, essa troca, eu acho que é fundamental, principalmente quando uma pessoa chega nesse estágio de uma obesidade mórbida, né? Tu sabia dessa relação, Andressa? Não sabia, mas quando tu me mandou os estudos, eu gostei muito e faz todo sentido, né? Por quê? Porque o primeiro processo de digestão vem da onde? Da boca. Então, os dentes, quando tu me convidou, eu adorei, porque os dentes têm, obviamente, tudo a ver, né? Algumas pessoas devem pensar, tá, mas o que tem a ver a nutrição lá com a dentista? O que a Andressa está fazendo com a Aline lá, conversando sobre obesidade? Tem tudo a ver porque o nosso primeiro, né, o nosso processo de digestão é feito pela boca. A gente precisa dos dentes para triturar bem os alimentos, a gente precisa mastigar, né? Eu brinco, vamos mastigar 30 vezes. É muito difícil a gente contar, confesso que nem eu conto, né? É muito difícil. Mas quanto mais a gente mastigar, triturar aquele alimento, melhor eu vou conseguir ter no meu processo de digestão, né? E consequentemente vou ter uma absorção melhor desses nutrientes e vou ter uma maior saciedade. Tendo mais saciedade, a pessoa tende a não aumentar de peso, né? Então isso é muito importante também. E até mesmo para manter o peso, né? Então, estamos falando da obesidade, que é por conta desses dados que aumentam cada vez mais essas taxas, né? Mas para as pessoas que querem manter o seu peso, né, ser saudável com o peso, não fugir muito, né, do seu peso, tem essa relação, essa importância de às vezes perceber, será que aquele dente que está me faltando também não está contribuindo para isso, né? Exato. Eu falo muito, Andressa, na clínica também sobre isso, que quando a gente não tem os dentes posteriores, cada dente tem uma função, né? Os incisivos, os centrais, são para rasgar os alimentos, né? Os caninos para prender. E os pré-molares, molares mais para trituração dos alimentos, né? E muitas vezes as pessoas acham que é só para bonito, né? Ou assim, não, ali atrás nem aparece, deixa assim. Né? Então a importância de além da escolha alimentar ter sua importância, a forma como a gente está mastigando faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas não gostam de certos tipos de alimentos, talvez nem percebam, mas pode ser pela falta daquele molar lá atrás, que ela não deu bola, né? E aí a falta da trituração desses alimentos faz também com que a pessoa tenha mais dor de estômago, porque o nosso estômago vai ter que
né, produzir muito mais ácido para conseguir digerir, né, e também o problema do intestino que tu falou. Então, muitas vezes, durante a anamnese, ali, quando eu estou conversando com o paciente, eu percebo isso. A gente consegue perceber nos dentes da pessoa um certo desgaste por trás, por palatino, que o esmalte fica super brilhoso e reto, assim, né? Perde a anatomia do dente na parte de trás, que é quando a pessoa tem refluxo, né? Então, eu trabalho muito com nutricionista, encaminhando pacientes para nutricionista, porque nós dentistas também conseguimos diagnosticar bulimia. Muitas vezes a primeira pessoa que vai conseguir perceber que aquela, principalmente adolescente, né, meninas, né, principalmente, através de uma consulta odontológica a gente consegue perceber essa alteração nos dentes, na parte de trás, e pode encaminhar aí para tratamento psicológico e nutricional, enfim, né. Legal. E outra coisa que eu queria conversar contigo, Andressa, tem muita coisa pra gente falar sobre obesidade, né? Sobre diversos assuntos aqui, depois da nossa gravação, essa conversa vai continuar. A desnutrição, né? Também parece antagônico, mas tem tudo a ver, porque principalmente o idoso, né? No meu caso, quando a gente vai atender um paciente que não tem os dentes ou utiliza prótese, é a mesma coisa. O paciente começa a não comer os alimentos adequados por conta, ou porque a prótese não está adaptada, ou porque machuca, né? Ou por não ter realmente os dentes, né? Então, isso afeta também na tua área, que é da desnutrição, né? Dos pacientes. Sim. Como é que é esses dados, assim, tu atende idosos, pega muitos casos de idosos desnutridos? Eu atendo idosos, até porque eu fiz um mestrado em gerontologia. Sim, né? Eu vi ali. Mas vou confessar pra ti que não vem muitos idosos para dentro do consultório. Mas eu já tive experiências fora, né? Então, antigamente eu já trabalhei também numa clínica geriátrica, eu já tive essa experiência. E quando tu ficou falando, me veio a memória, né, dos idosos que eu tratei lá. E realmente é bem isso, assim. Quando a gente tem essa dificuldade, né, na parte dos dentes, a maioria é desnutrido, né? E a desnutrição é a causa da sarcopenia, né? Que é a perda da massa muscular, que nos ajuda a também trabalhar essa questão de osteoporose, nos ajuda também a trabalhar essa questão de artrite, artrose, que geralmente vem com a idade tudo junto, então a gente precisa manter aí a massa muscular, né? A nossa saúde muscular e óssea boa também. E tem tudo a ver com a alimentação, né? Fonte de cálcio, vitamina D, então entra a parte de suplementação também. Outra coisa que é muito interessante desmistificar, né? Porque às vezes a gente acha que para ir na nutricionista é buscando estética, e não, a gente está buscando saúde, né? Principalmente os idosos, por exemplo, muito difícil, realmente, ali na clínica, em 3 anos que a gente tem essa especialidade de nutrição, nunca vi um idoso fazer consultas, né? E é uma coisa da gente falar mais sobre isso, porque a perda de massa, né? Massa muscular e a sarcopenia tem relação à massa óssea também? A sarcopenia é a perda de massa muscular. Massa muscular. Isso. E aí, né, já começa a limitar a movimentação, também por isso, né, por falta dessa musculatura, enfim. E como é importante desmistificar a suplementação também, né? Muito. Eu li alguns artigos sobre o uso de whey em idosos e como a gente tem esse mito, né, de que não toma isso aí faz mal, né? Como a minha área é a área também de esporte, eu atendo idosos, porque idosos são pessoas acima de 60 anos e eu sempre brinco assim, a gerontologia, para quem não conhece, as pessoas elas ficam um pouco confusas, gerontologia e geriatria, né? Então são coisas bem distintas. Geriatria trabalha só com idoso e gerontologia o envelhecimento, a longevidade.
Então eu brinco, ou a gente envelhece ou a gente morre, a gente tem só 2 caminhos, né? Espero que todos nós aí podemos envelhecer, então é a gerontologia. E eu atendo muitas pessoas idosas, né? Então pessoas acima de 60 anos, mas que não são pessoas com padrão de clínica geriátrica, por isso que eu dei aquela experiência, né? Que são pessoas mais acamadas, sim. Enfim. Mas são idosos que buscam qualidade de vida, então é outro público que usam a suplementação. Então isso é muito legal. Com certeza, quando a gente faz aquela avaliação de massa muscular, de massa gorda, a gente consegue ver que a grande maioria tem pouca massa muscular. Então, para te ter uma ideia, então não só esses idosos, né, que estão lá numa clínica geriátrica, né, que estão passando por algum problema, né, como também pessoas que vivem, né, são casados, pessoas normais, né, idosos aí tranquilos, saudáveis, mas também tem aí a massa muscular baixa. E entra a parte de suplementação. Então a gente pode usar o whey protein, né, que nada mais é que a proteína do soro do leite, a gente não precisa ficar com medo. Inclusive o meu podcast anterior foi, né, eu também tenho um podcast e o Café com a Nutri. Café com a Nutri sem açúcar. E o episódio anterior foi exatamente sobre isso, sobre o whey protein. Eu falei bastante porque é exatamente como tu falou, é um mito, né? Uso, não uso, é bom, não é. Claro que não é pra sair tomando whey adoidado, que nem água, mas sim, não precisa. Com acompanhamento, tudo é tranquilo, com certeza. Bom, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas o nosso tempo é curto. Portanto, então, a ausência de dentes pode estar relacionada tanto à obesidade quanto à desnutrição. E é importante destacar que essas condições podem ocorrer em diferentes indivíduos, né? Depende dos hábitos alimentares, do estilo de vida, da saúde geral, né? Para prevenir esses problemas, é essencial que esses indivíduos com ausência de dentes recebam cuidados de dentistas, né? A colocação de próteses, implantes, enfim. Pode incluir uma reabilitação protética, uso de dentaduras, enfim, para aumentar e restaurar a condição mastigatória e permitir uma dieta mais equilibrada. Além disso, a orientação individual, né, individualizada com o nutricionista, né, vai garantir que a dieta seja adequada para evitar tanto a obesidade quanto a desnutrição. Essa abordagem multidisciplinar, né, envolvendo dentistas, nutricionistas e diversos profissionais, essa abordagem 360 é fundamental para a gente ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Andressa, muito obrigada pela tua presença aqui no Além do Sorriso Podcast. Com certeza teremos mais assuntos para conversarmos. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito obrigada, adorei falar sobre esse tema. E fica o convite também para todo mundo assistir não, o meu é escutar no Spotify. Escutar no Spotify o Café com a Nutri Sem Açúcar, que é o meu podcast, que inclusive logo já teremos, né, a tua participação também. Com certeza, e deixa as tuas redes pro pessoal, como é que faz pro pessoal te encontrar? Redes sociais então, @NutriAndressaRodrigues, Instagram, Facebook e agora o Threads. A gente vai evoluindo, né? Não para nunca, né? Então tá, pessoal, é isso aí. Se esse vídeo foi legal pra ti, já curte aí, manda pra quem tu quiser, que nos ajuda a continuar fazendo conteúdo pra vocês. Até mais!